Paz, querido. Eu gostaria muito de dizer para vocês que eu estou feliz com Jesus. E o pastor fala, ó, tal dia você vai pregar. E aí a gente fica buscando que mensagem eu vou levar. E eu sempre oro ao Senhor. Falo, Senhor, me dá a palavra, porque é o teu povo. Parece que eles falam assim, ele está tranquilo, né? Os irmãos às vezes falam, está tranquilo. Não, falar para o povo de Deus dá temor e tremor. Então eu queria dizer para os irmãos que justamente isso, eu aprendi, pedi ao Senhor que me dê a direção. E eu fiquei falando, Senhor, fala comigo. E aí de repente vi assim, eu estou falando e você é que não está prestando atenção. Aí eu falei, ué, tá aqui pastor, tá aqui. Velho não pode beber água nisso aí não. Velho derruba. Obrigado pastor. Tá vendo? Ó? A Bíblia diz, o maior servirá ao menor. É cumprimento da palavra. Queridos, o que eu queria falar para você, é comum as pessoas às vezes se assustarem e dizer assim, poxa vida, eu só vejo os crentes dizendo assim, Deus me falou, Deus me mandou, Deus, e aí ele fala assim, mas Deus não fala comigo, eu queria tanto, então eu queria falar para vocês assim, o Eterno fala o tempo todo, somos nós que não ouvimos. E aí quinta-feira o pastor estava aqui no culto e tal, e aí ele falou assim, presta atenção na letra do hino. Quando ele falou aquilo, aí eu falei, aí eu comecei, ele falou, às vezes a gente canta o hino, sabe, quando estava cantando aqui, quando se fizer chamada, eu comecei a chorar, sabe por quê? Porque minha vida de milico, você entra em forma, faz chamada, você sai, vai embora, termina o serviço, faz chamada, para ver se você não abandonou o posto. Então quando ele falou, e aí foi passando um filme na minha cabeça, e é justamente isso. Então o Eterno fala o tempo todo, mas aí esta noite, Ele vai mostrar para nós, tá certo? As formas que Ele fala, mas eu gostaria de dizer para você, o Eterno, Ele é tão infinito, que nós não podemos estabelecer regras. Deus fala desse jeito, Ele fala de infinitas formas, o Senhor fala conosco, sabe, lá no livro de Hebreus, no capítulo 1, no versículo 1, o autor diz assim, havendo Deus, antigamente, falado muitas vezes, e de diversas maneiras, aos nossos pais, pelos profetas, a nós falou agora, nos últimos dias, por seu Filho Jesus. Então, Deus já falava de infinitas formas aos pais, e agora está dizendo para nós, tá certo? Sabe qual é o problema? Que muitas vezes a gente fala assim, poxa vida, Deus não fala comigo? Nem todos conhecem a voz de Deus. Eu lembro que logo que eu me converti, eu fui num culto aqui em São Carlos, numa igreja que havia uma profeta lá. Mas eu saí tão frustrado, porque ela chamou a pessoa que estava do meu lado, a pessoa que estava atrás, a pessoa que estava do lado, e deu uma profetada para cada um, e para mim ela não deu. E eu fui embora frustrado, né? E eu vou lembrar vocês lembram do Bolsonaro? Quando ele ia todo dia de manhã, ele parava lá no cercadinho, quantas profetadas ele ouviu? Eu tive vontade até de gravar e trazer para vocês. Se aquelas profetadas de crente, que falaram para ele, Deus manda eu te dizer, ele ia ficar no governo até 2499. Queridos,
a gente não deve buscar profetada. Sabe por quê? Porque Deus é quem nos procura e nos fala. E eu queria dizer uma coisa para você: o Eterno tem sempre o melhor para a tua vida, Ele tem sempre o melhor para você. Vamos começar lá em Gênesis. Adão e Eva pecaram. Aí eles se esconderam na viração do dia, que Deus ia lá todo dia falar com eles. E aí vocês se lembram? Depois olha na sua Bíblia lá e sublinha. Aí Deus fala: Adão, Adão, cadê você? Aí ele falou: eu descobri que eu estava nu e me escondi. E aí Deus faz uma coisa para ele que eu sublinhei na minha vida. Ele falou: quem te falou que você estava nu? Então, ele que estava acostumado a ouvir a voz de Deus, passou a ouvir outras vozes. Então, o Eterno vai nos alertar também. Cuidado com as vozes que nós temos ouvidos. Convido você a abrir a palavra de Deus no Evangelho de Jesus, segundo escreveu o apóstolo João, no capítulo 10, versículo 27. Evangelho de João, no capítulo 10, versículo 27. Quem encontrar, se coloque de pé. Eu vou esperar para os irmãos encontrarem. Amém? Então diz assim, é Jesus falando: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Vou repetir, sua versão pode estar um pouquinho diferente, mas a mensagem é a mesma. Jesus dizendo: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, e elas me seguem. Louvado seja o Senhor pela sua palavra, podeis assentar. Queridos, por que o Senhor usa muito a mensagem? Ele é o bom pastor, nós somos as ovelhas. Sabe uma característica da ovelha? A ovelha tem várias características. Um dia eu vou, acho que pregar só sobre ovelhas. Mas eu queria dizer aqui no nosso caso, olha aqueles filmes, ou quando a gente lê na Bíblia, que os pastores chegam num determinado momento, todos eles chegam com suas ovelhas no tanque para dar água. Mas é uma característica da ovelha. E naquele tempo, eles não tinham, como que eles vão saber? Qual que é essa ovelha aí que você está levando aí? Adilson, é minha. Devolve minha ovelha aí, ó. Ontem, a hora que você foi beber água lá, você levou 4 ovelhas. Me embora. Sabe a característica da ovelha? Ela ouve a voz do pastor. Então, quando eles chegavam no tanque para beber água, na hora de ir embora, o pastor pegava e falava: vamos, aquele timbre de voz, pode qualquer um de nós chegar e falar a mesma coisa, ela nem estribucha, nem olha para a nossa cara. Você pode chamar a ovelha pelo nome, ela não te atende. A ovelha tem uma característica: ela conhece a voz do pastor, e ela ouve a voz do pastor, e ela segue o pastor. Então chegava a hora deles irem embora após o tanque, cada um chamava as suas ovelhas e elas iam atrás do pastor. Mas agora eu preciso atenção, lembra que eu disse para você, o Eterno é infinito, não cabe em regras, mas a gente pode dar um alôzinho para despertar em nós formas que o Eterno fala conosco, que Jesus fala conosco. Primeira coisa que você deve ter cuidado: será que é Deus me falando? Jesus é a palavra. A maior forma dele falar com você
é através da palavra. Lembra dos discípulos no caminho de Emaús? Não nos ardia o coração quando ele nos citava a palavra? Então Deus vai falar com você normalmente na palavra. Jamais Deus vai falar com você de uma forma que contrarie a sua palavra. Sabe o que é? Eu estava no caixa, aí a moça me deu R$100 a mais, e aí eu vi uma voz do céu dizendo para mim assim: fica com esse troco para você. Lógico que não foi a voz de Deus. Jamais, nenhuma voz. Outro dia eu vi a entrevista de um pastor, que ele dizia assim, ele pegou lá no livro de Oséias, ele largou da mulher dele e pegou uma irmãzinha da igreja lá, e tal. E aí o pessoal questionou ele, falou, mas... aí ele falou assim, não, está aqui em Oséias, Deus falando assim, pega essa mulher e adultera. Na palavra de Deus está escrito assim, Oséias, vai lá atrás da sua mulher, que tinha se tornado prostituta, ela adulterou, mas ela é uma espécie do meu povo. Então tinha todo um contexto que a gente vai falar, mas percebe? Então Deus jamais vai te dizer alguma coisa contra a palavra. Então Deus fala pela palavra. Deus ainda usa profetas? Usa. Como é que eu sei que o profeta falou e era Deus falando? Se a própria palavra já diz, se aquilo que te falaram, que foi Deus que falou, não se cumpriu, não foi Deus quem falou. Então, se não se cumpriu, não foi Deus quem falou. E como é que Deus falava pelos profetas? Olha a ousadia. Natã vai lá a hora que o Davi estava bombando. A pesquisa dizia que ele estava com 100% de audiência e o povo gostando dele. E aí Natã vai lá e fala assim, rei, eu queria te contar uma história. Tinha um homem muito pobrezinho, ele só tinha uma ovelha. E o seu vizinho era muito rico, tinha muitas ovelhas e cordeiros. Mas um dia esse vizinho rico recebeu uma visita e ele pega e mata aquela ovelhinha daquele homem pobre. Para comer aquela ovelhinha do homem pobre. Davi arrancou da espada, passou no chão, que levantou uma labareda de fogo dessa altura assim, falou, quem é esse que eu vou mandar matá-lo? Aí o profeta olha para ele, o rei, fala, esse camarada é você. E aí conta a história dele, que ele sabia que era o pecado dele com Batseba, que ele pegou a mulher de Urias. E aí o que fez Davi? Se arrependeu, se prostrou no pó, e Natã já deu o castigo para ele, e ele falou, o Senhor é bom. Ele se arrependeu, porque se a gente ouve a repreensão, é só experiência acumulada, se não houver transformação em nossas vidas. A repreensão, a palavra quando nos corrige, alguma coisa que a gente fala, é Deus falando comigo, se ela não nos corrigir, é apenas experiência acumulada, não houve transformação. Deus fala também conosco, em sonhos. Não significa, não basta sonhar e foi Deus falando. Muitas vezes a gente sonha e sem a gente saber, eu posso dar um dado científico para vocês. Ai de nós se nós não sonhássemos. O nosso cérebro enlouqueceria. Então a gente sonha, normal sonhar. Só que pode ver, muitas vezes a gente sonha, até esquece e tal. Mas quando é alguma coisa que Deus vai te falar em sonho, não tem como. Tá certo? Você vai se lembrar do sonho e aquilo tem algum contexto na sua vida que está se passando ou vai que se passar. Deus também fala, lembra de José? Até os irmãos falavam, é um sonhador. Por quê? Porque Deus falava em sonhos e ele interpretava sonhos, que Deus dava para ele a revelação. Deus fala através de milagres. Esta semana, eu estava num comércio de um amigo, e aí chegou um rapaz,
e aí, porventura, ele precisou tirar a carteira, e aí ele mostra a foto para mim do filho, dos netos e tal, e aí ele pega e fala assim para mim: um dia, esse meu filho era adolescente, e ele sofreu um acidente, traumatismo craniano, ficou na UTI muitos dias, e aí o médico chamou eu e a minha mulher lá, e pediu para nós se nós queríamos doar os órgãos do meu filho, porque todo o que havia sido feito, eles já tinham feito. Então, eles queriam que nós assinássemos o termo, porque eles não desligaram ainda os aparelhos durante o dia, esperando que a gente doasse os órgãos, mas se a gente assinasse lá o termo, podendo doar os órgãos do nosso filho, eles iam desligar os aparelhos. E ele foi lá com a esposa, choraram e assinaram o termo para os órgãos do menino poderem serem doados. Mas assumiu naquele exato momento um plantonista, um intensivista, um médico intensivista. E quando disseram para o médico: olha, nós vamos desligar os aparelhos e vamos retirar os órgãos, ele falou: não. Só após o meu plantão. Eu quero insistir uma noite com esse menino. E hoje esse rapaz casou depois, não morreu, casou-se, e não são crentes. Mas percebe? Então, os milagres de Deus estão aí para nós conhecermos. Hoje, né, ele estava mostrando as fotos do filho, da nora, do neto, tal, e me contando isso, e aquilo me encheu o coração, sabe? De como Deus é maravilhoso. Como Deus usou aquele médico intensivista para não deixar tudo aquilo acontecer. Então, queridos, Deus usa pessoas, às vezes nem crentes. Eu gosto que o Rabino Marcelo Zandona, ele conta que um dia ele estava falando: Senhor, fala comigo, eu estou precisando tomar essa decisão, olha, eu posso, né, quebrar minha firma, eu posso, e ele estava desesperado, e ele falou assim: há 20 anos que eu passava lá e via aquela faxineira na minha firma, e ele passou por ela e falou: bom dia. Aí ela falou assim: pode ir para o Rio de Janeiro. Aí ele parou, voltou para trás e falou assim: como é o nome da senhora? Fulano. Quantos anos a senhora trabalha aqui? Há 20 anos. A senhora é crente? Ele falou: não. O que a senhora me falou? Ela falou: não sei, veio essa palavra na minha boca, pode ir para o Rio de Janeiro. E era Deus respondendo para ele uma atitude que ele tinha que tomar. Sabe? Um dia, eu não sei o que era que acontecia, mas um menino que trabalhava na livraria Ler, alguns até conheceram, o Júlio, rapaz moreno, era funcionário lá, hoje ele não é mais funcionário lá. Mas um dia eu cheguei, e ele é grandão assim, acho que ele é maior que o irmão Isaías assim, mais fortão assim, né? Então ele estava assim em pé assim, e aí eu cheguei, entrei, e eu não era pastor, não era nada, eu era recém-convertido. Eu cheguei para ele e falei assim, usei uma frase bíblica de Gideão, né, que o anjo falou para Gideão. Cheguei para ele e falei assim: varão valoroso, o Senhor é contigo. Ele, bluf, e chorava que nem criança. E eu tomei um susto, né? Aí ele falou assim: eu estava precisando ouvir isso, isso é resposta de Deus. E aí ele me revelou uma intimidade, tá certo? Então percebe que às vezes a gente mesmo não sabe. Eu já ouvi testemunho de pastor que ele estava sem dinheiro, e aí Deus fala com ele e fala assim para ele: liga para fulano de tal e fala para ele: dá o número da sua conta que eu vou depositar R$3.000. Aí ele ligou para aquela pessoa e falou assim: dá o número da sua conta. Aí eu falei: para quê? Ele falou: não, eu vou te depositar R$3.000. Eu falei: mas por quê? Ele falou assim: quem me mandou, você fala com ele. Ele falou assim: você não orou pedindo R$3.000? Ele falou: orei. Ele falou: então, a pessoa mandou eu dar R$3.000. É o único que eu tenho. Agora eu vou orar eu para pedir. Mas ele mandou te dar R$3.000. Tá certo? Alguns de vocês conhecem, Luciano Subirá. Então, querido, Deus vai falar conosco. Atente para isso. Deus vai falar conosco
nos cultos. Deus vai falar conosco nos hinos. Deus vai, percebe? Às vezes a gente está cantando como mesmo lembrou o pastor, maravilhosa graça, mas se a gente cantar que nem meu papagaio, eu estou ensinando ele a falar em línguas, né? Xerebei alabai andalás, eu estou ensinando, não aprendeu ainda, mas ele vai falar em línguas também. Mas muitas vezes a gente está cantando, repetindo, e muitas vezes a gente fica pensando, Senhor, eu queria que um anjo, que aquela zazona viesse e falasse comigo. Não, o Senhor vai usar de diversas formas para falar conosco, sabe? Deus vai falar e já falou comigo. Às vezes tem uma pessoa orando, eu gosto de prestar atenção, porque é justamente isso, é a hora que Deus fala. Então muitas vezes a gente parece que vai vivendo automático, nós vamos esquecendo, a gente quer que Deus fala conosco, mas eu comecei dizendo para vocês, Deus não cabe em regras, mas Ele fala o tempo todo. É como se eu dissesse assim, Senhor, fala comigo, e Ele olhasse para baixo e falasse assim, Samuel, estou falando com você o tempo inteiro, e você é um cabeção, você não me escuta. Então, Deus fala o tempo inteiro conosco. Agora, queridos, sabe uma coisa que a gente tem que perceber? Quando é Deus falando, o Espírito Santo nos incomoda, é como se Ele gritasse aos nossos ouvidos. É Deus falando conosco, porque eu estava pedindo, era quinta-feira, eu tinha que pregar hoje, e aí a hora que o pastor fala assim, presta atenção, e aí eu falei, Deus quer falar conosco também nos hinos. Então, mais uma vez, o Espírito Santo vai deixar, a Bíblia diz assim, Deus não é Deus de confusão. Você lembra na criação? A terra era sem forma, vazia e tal, e o que Ele fez? Haja luz, haja expansão, haja água, terra firme, e Ele vai fazendo, então Ele vai colocando harmonia, quando Ele está falando. Quem coloca confusão é o encardido, é o diabo, é Satanás. Ele coloca confusão. Ele vai trazer discórdia na família, ele vai trazer problema financeiro, ele vai trazer problema na saúde, ele vai trazer discórdia no seu ministério, de diversas formas ele vai atrapalhar a sua vida. Mas Deus não. Estou dizendo algumas formas de Deus falar com você. Agora eu vou te dar uma que está na Bíblia. Havia um profeta, e Israel estava em guerra contra o rei Balaque. Havia um profeta chamado Balaão. E aí Balaão, como alguns profetas desse que tem aí hoje, ele pegou um dinheiro para profetizar aquilo que Balaque queria. Balaque falou, toque uma graninha aqui por fora, você vai lá e profetiza contra Israel. Mas eu vou sintetizar, porque muitos conhecem a história, quem não conhece vai ter a oportunidade de ver depois. Mas o que acontece? Aí Balaão está indo lá profetizar contra o exército de Israel. Quando ele chega num lugar, a mula pegou e começou a recuar, e esfregou ele numa árvore. Ele pegou e bateu na mula dele, e colocou ela de novo no caminho. Quando ele colocou ela de novo no caminho, ela refugou, esfregou ele do outro lado. Ele bateu na mula de novo. Aí colocou a mula no caminho pela terceira vez e tocou, e a mula refugou, esfregando ele, querendo derrubar ele de cima dela. Aí ele bateu nela pela terceira vez. Aí a mula olhou para ele e falou assim, Balaão, há quantos anos eu te sirvo? Algum dia eu fiz isso, Balaão? Ele falou, não. E ele falou, então por que você está me batendo? Você não está vendo o anjo na frente com a espada desembainhada? Então Deus falou com um profeta pela boca de uma mula. Está na sua Bíblia, hein?
tá certo? Eu não sei você, mas se o meu cachorro falar comigo, eu pulo de cima da janela, tá certo? Mas por que eu comecei dizendo para vocês que eu não posso sintetizar para você, ó, Deus vai falar com você desse jeito? Porque eu comecei dizendo para vocês, lembra lá em Hebreus? Deus falou de infinitas formas através dos profetas, aos nossos pais, e agora Ele fala por Jesus. Querido, a palavra de Deus é a forma mais segura de nós ouvirmos ao Eterno, de ouvirmos o que Jesus tem para nós, tá certo? A Bíblia diz assim: amar o Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Então muita gente adapta alguma palavra que está na Bíblia para achar que foi Deus que falou, tá certo? Então não se baseie muitas vezes no que você entende para achar que foi Deus que falou. Se você chegar no aeroporto, olha, houve um problema, eu perdi o avião. Cheguei na rodoviária atrasado, o ônibus já perdi o ônibus. Aí a gente fica assim, só vou ler no noticiário. Esse ônibus vai rolar a ribanceira, ou então, se perdeu o avião, você fala, esse avião vai cair. A gente já começa a achar, é Deus dando um livramento. Deus dá livramento. Mas sabe o que muitas vezes Deus quer? Ele quer você em outro lugar. Está entendendo? Então não significa que eu perdi o avião, que o avião vai cair. Não significa que eu não consegui alguma coisa, que aquilo, tá certo? Não vai. O que nós temos que entender, Deus, a gente sempre fala, né? Deus é onisciente, onipresente, onipotente, onividente. Então, Deus está no futuro e nós não. Então Ele sabe o futuro. Então muitas vezes Ele nos dá livramento. Às vezes Ele fala conosco de diversas formas, nós temos que entender. Então eu começo dizendo para você mais uma vez, Deus não é Deus de confusão. Se alguém falou, se você prestou atenção no hino, se aconteceu alguma coisa e não se cumpriu, não foi Deus que falou. Às vezes até alguns irmãos bem intencionados, tá certo? Eu sempre gosto de contar aqui, né? Meu pai e minha mãe choravam e oravam e pranteavam para que eu e minha mulher tivessem filhos. Quantas profetadas eles receberam que eu e minha mulher, né? Eu gosto sempre de falar, né? O ano que vem você vai estar recebendo um menininho nos braços e ele vai chamar Adamastor, tá certo? Então eu fiz 45 anos de casado e o Adamastor não chegou, né? Amém, Deus abençoe aquelas irmãzinhas, Deus abençoe as orações. Eu recebi do Senhor muito mais do que eu pedi, muito mais do que eu mereço, muito mais do que, sabe, Ele tem me dado e me deu tanto mais. Mas é muitas vezes, sei se a pessoa come uma feijoada ou se, né, o que acontece, e ele fica muito entusiasmado. E normalmente, eu já vi coisas, eu acho que eu já contei aqui, quem já ouviu, perdão, vou ter que falar de novo. Eu conheci um irmão da Quadrangular, que ele tinha um dom. Ele entrava na igreja e falou assim, Deus me mandou aqui orar pelas pessoas que estão pedindo o batismo com o Espírito Santo. Ele faleceu faz uns 5 anos. Né? Era uma maravilha, eu gostava dele para chuchu. Ele entrava na igreja e falava assim, quem tem orado aqui pedindo o batismo com o Espírito Santo? Ele orava e as pessoas recebiam. Eu já contei que a pastora, que era da igreja Lagoinha, e tal, eles estavam numa reunião de oração de irmãos, e alguém bateu na porta que não conhecia elas, e elas não o conheciam, e ele falou assim, Deus me mandou aqui para orar por vocês, para vocês receberem o Espírito Santo. E as irmãs todas foram batizadas com o Espírito Santo, com exceção de 2, a pastora e mais uma. A pastora, a mulher do pastor Lael, acho que todo mundo conhece, a pastora Tânia. E ela e a outra não receberam. E aí quando ele terminou, ele falou assim,
vocês duas não receberam, Deus manda você consertar a sua vida. E aí ela sabia lá, era um problema com o imposto de renda, que ela estava vendendo nota fiscal, tal, e ela reconsertou a vida dela, ela conta isso em testemunho, é público, e a outra irmã consertou, e elas continuaram se reunindo, as irmãs lá. Um belo dia chega o irmão de novo, falou, Deus me mandou aqui, para vocês receberem o Espírito Santo, e orou lá e aconteceu. Então, as formas de Deus falar, é dele, tá certo? Queria falar uma coisa para você, quando Deus fala, muitas vezes dá medo. Moisés é morto, Josué assume, e aí o que ele fala? Não temas, Josué, eu sou contigo. Sabe por quê? É uma palavra que a gente pode, é Deus falando para nós o ano inteiro, porque 365 vezes na nossa versão está a palavra não temas. Então significa que Deus está dizendo para nós todo dia, não temas. Não temas, eu sou contigo, eu sou o teu Deus, te fortaleço e te ajudo com a minha destra fiel. É uma palavra para nós. Vocês se lembram lá, Gideão? O anjo chega para Gideão e fala assim, varão valoroso, o Senhor é contigo, vai nessa tua força. E ele estava lá escondidinho, com medo, malhando trigo para fugir dos midianitas. Os midianitas tinham um exército de 135 mil homens. E aí ele arregimenta Israel, porque Deus mandou, ele junta 35 mil. Deus olhou e falou, Gideão, é muita gente. Pergunta quem está com medo, quem quer ir para casa, manda embora. Ficou 12 mil. Deus olhou para ele e falou assim, Gideão, é muita gente. Leva eles lá embaixo para beber água. Aqueles que bebem água na mão, aqueles que bebem água tal, você separa. Ele foi lá e separou. Quem abaixou para beber água, quem que bebeu água na conchinha da mão tal, separou 300. Ele falou, esses 300 você vai com eles. 300 contra um exército de 130 mil homens dos midianitas. Sabe por quê? Deus quer na tua vida e na minha vida, quando Ele falar conosco, que a glória seja dEle. Eu tenho que reconhecer, ai de mim se não fosse Ele. Então, querido, Deus fala, e às vezes a gente precisa estar preparado para ouvir e não temer. Está lembrado dos discípulos no barco? Eles vão atravessar e veio a tempestade, vento e tal, e eles estão indo a pique. De repente eles olham no meio daquela chuvarada, no meio daquelas ondas, e eles estão vendo que o barco vai a pique. Eles veem Jesus caminhando sobre as águas. A tua versão e a minha não é diferente. Eles viram e falaram assim, é um espírito. O outro falou, não, é um fantasma. E aí Jesus falou, não temas, sou eu. Lembra que ele é o eu sou? Ele falou, sou eu. E aí o Pedrão, reconhecendo a voz, falou assim, se é mesmo o Senhor, manda eu ir ter contigo. Então, a voz, e aí todo mundo sabe o que aconteceu, Pedro foi, aí de repente ele sentiu medo, vendo o vento e tal, né? E Jesus deu a mão, e aí eles entraram de novo no barco e tal. Mas o que é falar sempre para vocês? Há necessidade, muitas vezes, quando você... E outra coisa, a palavra de Deus nos ensina, o próprio Gideão e tantos outros. Gideão falou para o anjo, se você é mesmo, então aguenta aqui que eu vou buscar um holocausto e vou voltar. Muitas vezes a gente pode pedir a prova ao Senhor. A Bíblia nos ensina. Será que é mesmo a voz de Deus que está falando comigo? Mas é sempre um ato de coragem, tá certo? Mas a gente não pode titubear. A glória tem que ser dele. Samuel não conhecia a voz de Deus ainda. E aí se lembra quando ele estava no templo, por 3 vezes, Deus entrou, vê sua versão lá,
Deus entrou no quarto e falou: Samuel, Samuel. Ele correu lá, achou que era o profeta Eli. Falou: o senhor me chamou? Não, volta a dormir. Segunda vez. Então ele correu lá e Deus ficou no quarto. Quando ele voltou lá, Deus de novo: Samuel, Samuel. Ele correu lá: o senhor me chamou? Na terceira vez, o profeta sabia que Deus falava, e falava assim: quando você ouvir essa voz novamente, você diz: fala, Senhor, teu servo ouve. Então, querido, nós temos N formas que Deus falou com quem Ele falou. Mas percebe, a Samuel Ele chamou pelo nome. Deus vai falar também através de sinais, de prodígios. Ele vai falar na própria, como eu disse, na palavra. Ele vai falar em visões. O que é visões? Diferente do sonho, é como se fosse um sonho. A visão é uma coisa que você vê que não é natural, mas que você está acordado. Lembra de Moisés, quando ele vê a sarça ardente? Aquilo era uma coisa natural. A sarça é um arbusto do deserto, que chega um tempo, a raiz dela está na areia, o vento vem, arranca ela e encosta ela numa pedra. Aí o sol de rachar acaba pondo fogo nela natural. Então era natural aquela sarça queimar. Só que Moisés vê o quê? A sarça está ardendo e não se consome. Então naquela visão ele teve um encontro com Deus e ele vai ouvir a Deus. A voz de Deus, muitas vezes, é uma voz audível. Para mim ela não é audível, mas é como eu disse para você, o Espírito Santo queima no coração. Estão lembrados da enchente da semana passada, né? Um dia antes, eu fui com a minha mulher ver uma casa para a gente alugar, para a gente mudar. Estou querendo mudar dali. E aí nós fomos lá no Swift Park. Mas que espetáculo de casa, que coisa linda, mas maravilhosa. Eu me apaixonei pela casa e saí de lá, né? Eu parecia uma bailarina dançando a morte do cisne, porque eu falei: é aqui que eu vou morar, encostadinho no shopping e tal. Eu já estava. De repente, quando nós entramos no carro, minha mulher falou assim: eu não gostei dessa casa, é muito silêncio. Nossa, eu gosto do ônibus passando na porta da minha casa, aquela gritaria, aqueles moleques da República cantando. Eu não quero esse silêncio aqui, não. Aí eu fiquei triste, porque eu tinha orado, falado: Senhor, né? Nossa, levantei a mão, abençoei o jardim da mulher lá, era uma japonesa, você imagina a casa maravilhosa. E a minha mulher pega e fala para mim: não, onde já se viu uma casa que tem bidê? Eu gosto de duchinha. Tudo que eu achava maravilhoso, para ela não servia. Aí eu estava triste. Aí, quarta-feira, eu estou lá na minha casa. Choveu. Terminou de chover, catei o carro. Eu precisava ir no Spanish e depois no Atacadão comprar umas coisas. Parei no Spanish, comprei. Quando eu atravessei, que eu fui descer a Avenida das Torres, tudo interditado, aquilo ali parecia o Egito ali, quando o Nilo enche tudo. E aí foi um sacrifício para eu voltar para casa, eu não tinha me dado conta. E aí quando eu estava lá apavorado, olhando aquele mar, daí eu olhei do outro lado, estava a casa que eu queria. E aí eu vi o livramento, porque eu falei: gente, a minha mulher ia ter que andar com boinha, porque minha mulher afoga tomando banho. Se ela entrar embaixo do chuveiro, ela afoga. Né? Eu falei: já pensou se eu vou morar lá? E era livramento de Deus para a minha vida. Então Deus, muitas vezes Ele vem, na hora que eu estou lá tentando fugir, sair ali pela Electrolux e voltar para casa, aquilo veio no meu coração e falou: você quer a casa lá? Você quer morar ainda lá? Eu falei: não, Senhor, deixa eu ali mesmo, perto dos alunos ali. Outro dia,
eu estava atravessando ali, beirando o Mercadão e virei em direção a Ler. Mas quando eu estava lá embaixo na rua, naquela praça, aquele cimentado que tem em frente ao Mercadão, um garoto veio e ofereceu aquelas balas para mim e falou assim: moço, me ajuda aí, compra uma bala. Eu falei: não, obrigado. E atravessei. Aí ele falou assim: Deus te abençoe. Eu falei: amém. E fui. Quando eu virei, que eu estava perto da Ler, Deus falou assim: o mendigo, o menino mendigo lá, nem falou mendigo, falou: menino te abençoou. Aí quando ele só falou isso: o menino te abençoou. Falei: pronto. Aí volto, tudo, achar aquele moleque lá embaixo de novo. Aí ele já estava paradinho, ele e uma outra menina, aí ele falou que era irmã dele. Aí eu pensei, falei: ó, Deus mandou eu voltar e comprar, né? Mas eu falei com satisfação, porque é tão bom quando Deus fala com a gente, sabe? E era uma coisa, às vezes a gente tem que perceber Deus nas grandes coisas, mas Ele quer ver se a gente vai obedecer, às vezes até nas pequenas coisas. Então tem gente, e vocês vão ver testemunho de pessoas que ouvem a voz. Eu nunca ouvi, mas que Deus, o Espírito Santo fala no meu coração, e como se Ele estivesse gritando, e eu tenho que atender. Sabe, querido? Eu sintetizaria a nossa vida de crente nós queremos ouvir a Deus, nós não queremos obedecer a Deus. Então é mais fácil, como essas igrejas aí pregam, Deus falando, Deus falando. Aqui indo pela Marginal, vocês vão ver uma Agropecuária Brasil. Do lado de cá é o supermercado Savenhagos. Subindo aquela rua, só que é contramão, mas subindo aquela rua, antes de ter o Savenhagos, havia um grande supermercado ali, cujos donos eram de Matão. E aí eles estavam vendendo o supermercado e um irmão foi comprar. E aí ele falou para as pessoas: estou pensando em comprar tal. Aí vem uma profetada e falou: Deus manda você comprar. Compra, que é bênção de Deus na tua vida. Menos de um ano ele estava falido. Abriu aquele varejão lá, o verdinho lá, não sei como chama, passarinho, abriu lá em cima e abriu o Savenhagos aqui, ele quebrou. Então percebe? Então tem muita gente dando profetada, Deus manda nos alertar, tá certo? Porque comunicação é um emissor, um receptor, uma mensagem, um código. Se eu estivesse falando inglês aqui e ninguém traduzindo, nenhum de vocês estariam entendendo. Então nós precisamos estar no mesmo código. E não pode haver ruído na comunicação. Se houver ruído, então há muitas vozes em dissonância e que nos confunde com a voz de Deus. Há uns 40 anos atrás, o meu irmão tinha gêmeos, pequenininho, o Beto e o Ricardo. E eu olhava eles univitelinos, eu não sabia quem era quem. Eu só sabia que o Beto tinha até hoje uma pintinha preta aqui, igual o meu irmão tem no braço, meu irmão Isaac. Mas eu não sabia. E um dia eu me recordo, porque eu peguei e falei assim para o meu irmão, falei: meu, se eles estão de manguinha comprida, eu não sei quem é Beto, quem é Ricardo. Você sabe quem é? Ele pegou, olhou e falou assim para mim, ele me chama de Muca, ele falou assim: Muca, se ele estiver no outro quarto e um deles chorar, eu sei quem está chorando. Se um deles estiver falando, eu sei quem está falando. Eu conheço a voz dos meus filhos. E eles eram crianças. E eu nunca mais esqueci aquilo. Então, à medida em que nós ouvimos a Deus e nós queremos cumprir o seu propósito, a gente vai tendo intimidade com Deus e vai ficando mais fácil, porque a gente identifica quando é Deus falando. Um camarada no século passado, chamava Bismarck, um filósofo, ele dizia assim: só os tolos desprezam a experiência alheia. Então,
nós temos que ouvir. Eu achei lindo o pastor falar, mas eu queria saber assim, cada um de nós, se não tiver testemunho, traz testemunho de outra pessoa, mas nós temos que exaltar o nosso Deus, sabe? Quando a irmã Lucy falava aqui, muitas coisas eu participei, outras coisas eu não participei, mas olha que bom saber que eu sou dessa igreja, que a vitória de Deus na nossa vida, através da igreja. Então, queridos, a gente precisa aprender a ouvir testemunho, a ouvir hinos. Já pensou se você ligar de manhã, em vez de ligar na Globo Lixo e ficar ouvindo tudo aquilo lá? O pastor é problema do pastor, eu não tenho medo, sou Bolsonaro, tá bom? Então não tem medo. Não gosto que fala política, eu também não estou falando de política não, vim falar de Jesus, mas eu sou Bolsonaro, entre esse endemoniado que está aí a sua corja, eu sou Bolsonaro. Tá bom? Então, em vez de manhã você ficar ouvindo a Globo Lixo, ficar ouvindo notícia ruim, pega o seu celular, liga, põe hino. Começa de manhã, já sintetizar o canal de comunicação sua com Deus. Tá bom? Aí você vai vendo a gente crescer, tá certo? A Joyce Meyer, aquela missionária americana, ela fala uma coisa, eu acho lindo. Ela falava assim, eu chegava lá numa convenção, 10 mil pessoas lá me ouvindo e tal, e eu pregava, e eu falava assim, nossa, Deus está se agradando de mim. Aí ela entrou no supermercado, tirou as compras do carrinho, pôs dentro do carro e pôs o carrinho do lado ali, como todos nós fazemos. Aí a hora que ela sentou dentro do carro, Deus falou assim, você acha que eu não estou te vendo? É ali que larga o carrinho? Aí ela falou, é verdade. Por que eu fui ouvir essa pregação? Agora eu também largava o carrinho, eu tirava minhas compras e largava o carrinho ali, azar de quem chegar depois, deixa o carrinho aí atrapalhando. Agora eu tenho que catar meu carrinho e levar lá no pô, tá certo? Uma coisa eu já tinha comigo, eu não jogo nenhum papel de bala pela janela do meu carro, pode ser que pode passar no meio do mau lixão, eu não jogo. Se eu tiver que jogar um papel de bala, eu jogo dentro do meu carro, a hora que chegar em casa eu jogo no lixo. Mas percebe que isso Deus cobra de nós. Nós somos diferentes. O salmista não diz, onde quer que eu esteja, o Senhor está me vendo. Então você quer que Deus fala com você, mas só quer ouvir coisa boa. Vamos dizer que vai ganhar na Mega Sena, viu, da virada, 500 milhões. Olha que benção, vai comprar uma igreja zero para o pastor. A gente só quer ouvir essas coisas aí que a gente está acostumado. Parece, sabe, Jesus não morreu na cruz por essas coisas. Ele morreu porque Ele quer ter intimidade conosco. Ele morreu para nos levar com Ele, a salvação. Eu vou ter que, novamente, né? Eu estou vendo, ele olha 2 vezes para mim, 3 para o relógio. Então, lá em Apocalipse, no capítulo 3, no versículo 15 e 17, quando João vai escrever as cartas às igrejas, as 7 igrejas, lá na igreja de Laodiceia, é o próprio Jesus falando. João está escrevendo para a igreja, mas é o próprio Jesus quem está falando. Então ele fala assim, eu sei as tuas obras, eu sei que você não é frio nem quente. Tomara fosses frio ou quente, mas você é morno. O que significa? Quente é o cara que escutou a palavra e segue o nosso Senhor. Frio é aquele cara que ainda não ouviu falar de Cristo ou que não o aceitou. Agora, morno é esse cara que ouviu, falou que aceitou, mas não segue os preceitos de Jesus. Ele é morno. E Jesus está dizendo, eu preferia que você fosse frio ou quente, mas como você é morno, a tua mornidão está me dando enjoo. Eu estou a ponto de vomitar você da minha boca. Então o Senhor essa noite está dizendo para nós, você quer que eu falo com você? Mas muda de vida. Chegue mais para perto de mim. Eu quero ter intimidade com você, que quando eu falar, você vai saber que sou eu que estou falando contigo. Eu tenho certeza. Coloque a cabeça no travesseiro esta noite e ouça
Deus falar com você. Ele próprio está dizendo: eu quero falar com você. Eu te gerei, eu te criei, a minha imagem e semelhança. Eu tenho uma aliança com você. Eu dei meu filho em resgate da tua vida. Eu quero que você tenha intimidade e fale sempre comigo, porque eu estou falando, tenho falado, e você muitas vezes não tem me ouvido. Eu falo o tempo todo com você. Eu encerro dizendo para você uma passagem que fala do rio da cura. Está lá em Ezequiel 47. Ezequiel fala: eu saí da casa e aí o homem mediu com uma régua de medir, ele mediu 1000 côvados. E a água saía do trono. E a água me dava nos tornozelos. Aí ele mediu mais 1000 côvados. E eu caminhei e a água me dava nos joelhos. Eu caminhei mais 1000 côvados e a água me dava nos lombos. E aí ele mediu mais 1000 côvados e aí eu entrei e não dava, eu tive que nadar. Então é isso que quer de nós. Tem muita gente querendo falar: Senhor, fala comigo, mas eu não quero passar da água dos tornozelos, porque eu tenho medo. Para mim tá bom só desse jeitinho aqui. E Deus quer falar conosco, mas Ele quer que a gente mergulhe, que a gente se aprofunde mais na intimidade com Ele. Amém? Queria que você se colocasse de pé, aqueles que podem. Já vou passar de volta para o irmão Isaías. Eterno e bendito Rei do Universo, graças te damos, ó Pai, porque nós viemos aqui para ouvir a tua voz. Nós somos ouvintes da tua palavra e mais uma vez, Senhor, nós queremos pedir perdão das nossas faltas, dos nossos pecados, das nossas imperfeições, mas que bom que a tua palavra nos diz que as tuas misericórdias são as causas de não sermos consumidos, que a tua misericórdia se renova a cada manhã. Pai querido e santo, faz com que cada um dos meus irmãos e irmãs aqui neste templo e aqueles que nos acompanham pela mídia, esqueçam a imagem do pregador, mas fique com a mensagem do Senhor em suas vidas e que verdadeiramente, como orou o irmão Isaías, que elas provoquem mudanças em nossas vidas. É o desejo do teu coração e eu tenho certeza, Senhor, que os meus irmãos aqui presentes também querem aprender, querem ouvir a cada dia mais a tua voz falando conosco. E Senhor, nos mostra, Pai, as nossas imperfeições. Mostra-nos, Senhor, o que o Senhor espera de cada um de nós e que nós venhamos ser verdadeiramente suas testemunhas, sejamos sal, sejamos luz e, sobretudo, em nossas famílias, em nossa vizinhança, no nosso trabalho, sejamos a Bíblia que aquele povo lê. Desde já, gratidão pela mensagem que o Senhor colocou para nós, que temos certeza, Senhor, trará mudanças em nossas vidas. Gratidão em nome do teu Filho Jesus, a quem amamos hoje e sempre. É isso que te pedimos, é isso que nós queremos dizer, que te adoramos, te exaltamos, hoje e sempre. Amém e amém.